वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Yasmad priya priya viyoga sanjoga janmo Sokagnina sakala jani sudayamanaha Dukshaushadam tadapi duksham atadhiya aham bhamanuhumami Badame tabodha suyogam. Yasmad priya priya viyoga sanjoga janmo Shokagnina sakala jani sudayamanaha Dukshaushadam tadapi duksham atadhiya aham nabhamami badame tabodasya yogam. Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que se eu olhar para o mundo material com o desejo de desfrutar dele, se eu quiser controlar o mundo material, então isso vai se tornar uma grande amarra para mim, motivo de condicionamento. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse: se eu olhar para o mundo material com o desejo de desfrutar, se eu quiser controlar o mundo material, então isso será motivo de condicionamento para mim. O Vaishnava puro nunca quer ser controlado por ninguém. Aqueles que têm um caráter demoníaco, eles sim querem controlar o mundo material. Controlar o mundo material significa, seguramente, significa que a pessoa quer pratista, ela quer Labha Puji pratista, ela quer que todos a adorem. Essa é a razão pela qual alguém pode desenvolver esse tipo de atitude, controlar a tudo e a todos. Essa é a concepção, esse é o comportamento de Hiranyakashipu. Esse é o comportamento de Hiranyakashipu. Dentro de nós, almas condicionadas, existe um Hiranyakashipu no coração de todos nós. Existe um demônio como um Hiranyakashipu. Ele já está dentro do nosso coração. É por isso que no nome do bhajana nós queremos desfrutar, controlar a sociedade e tudo mais. No nome do bhajana nós queremos fazer isso, e é por isso que caímos nesta armadilha. Hiranyakashipu, esse nome significa, Hiranya significa ouro, e esse ouro quer dizer, vocês sabem que dentro do ouro, todos os anartas estão dentro do ouro. Kamini, Kanchana, Pratishta. Kashipu significa a cama onde nós repousamos, mas nesse caso, o significado interno é o desfrute, o desejo de desfrutar. Então, Hiranyakashipu, este nome está escrito. E ele sempre queria destruir Prahlad Maharaj. Hiranyakashipu quer destruir Prahlad Maharaj e o Senhor Supremo. Prahlad, essa palavra, significa, Lad significa Ananda. Pro significa absoluto. E Lad significa Ananda. Prahlad, este nome, denota, ele indica
que Prahlad Maharaj não tem um corpo material, ele está cheio de Ananda, Nityananda, de amor espiritual, de amor eterno. Nityananda nunca pode ser destruído. Hiranyakashipu não pode compreender que o desfrute material, que a felicidade material, tudo isso pode ser destruído. Tudo isso nós podemos desafiar o desfrute material. Isso pode ser destruído. Mas Prahlad Maharaj, ele é a personificação de algo diferente. Ele não está desfrutando Ananda material, prazer material. Ele está desfrutando Nityananda, o eterno prazer espiritual. Então, Hiranyakashipu não pode destruir Nityananda. E ele não pode entender isso. É a natureza geral das entidades demoníacas, dos Rakshasas. Eles querem destruir o Vaishnava, o Guru. Eles querem destruir Deus. Ou eles querem destruir a energia, a Shakti do Senhor Supremo. Esse é o sinônimo, esse é o sintoma de um Mayavadi, de um demônio. Ou eles querem destruir o próprio Deus. Se eles não conseguem, eles querem destruir a energia do Senhor. Os Mayavadis, eles querem destruir a Shakti, a energia. O que significa? Eles querem desacreditar da Shakti. Deus não tem Shakti. Ele é um brilho impessoal. Ele é algo que não tem personalidade. Nós podemos fazer o que quisermos, não há problema. O Senhor Supremo não tem manifestação. Só existe o Brahman. Então, essa é a natureza dessas entidades demoníacas. Destruir Bhagavan ou destruir Bhagavan Shakti. Eles querem destruir o que quer que eles queiram. Ninguém pode freá-los, ninguém pode impedi-los de fazer qualquer coisa horrível. Então, Hiranyakashipu queria amar Prahlada. No começo, ele costumava amar Prahlada, como os pais da sociedade. Ele também amava Prahlada. Ele colocava Prahlada no colo. Ele beijava, abençoava o filho. Ele colocava ele no colo. Mas a partir do momento ele se torna inimigo de Prahlad Maharaj, inimigo do seu próprio filho. Quando Prahlad Maharaj começa a falar da verdade absoluta. Então, quando Prahlad Maharaj começa a falar da verdade absoluta, quando Prahlad Maharaj começa a falar da verdade absoluta, daquele momento em diante, Hiranyakashipu começa a agir como um inimigo, como seu inimigo. Não foi antes disso. Essa é a natureza. Se você faz uma amizade com alguém na sociedade, não fale sobre o que é absoluto com eles. É melhor você se ajustar com Maya, porque daí ninguém vai te atacar. Mas a partir do momento que você vai apontar, que você falar da verdade absoluta, então o mundo inteiro pode quebrar na sua cabeça para tentar destruir você. Por que você está nos disturbando? Por que você está falando assim? Prahlad Maharaj fala com Nrsimha Bhagavan. Nós vamos chegar nesse ponto. Este mundo é muito estranho. Nós estamos perdendo todas as nossas pessoas queridas. A mãe se vai, o pai se vai. A mulher amada se vai, o filho se vai. Essa é a vida material, tudo é instável. A qualquer momento, qualquer um pode ir embora. É por isso que Prahlad Maharaj está dizendo: nós nos reunimos em algum momento como se nós nos encontrássemos sobre o palco de um teatro. Você faz esse papel
e você faz o papel daquela outra pessoa, ele faz o papel do pai, ela faz o papel da mãe, e assim existe um teatro. Prahlad Maharaj observa tudo através dos seus olhos transcendentais. Ele enxerga a verdade transcendental. Este mundo é instável, não tentem fazer amizades. Se você quiser fazer amizade, faça amizade com o Vaishnava puro. Se o seu guru for um materialista, você não deve fazer amizade com ele. Prahlad Maharaj está observando e ele fala com Nrsimhadeva: Prabhu, às vezes, os membros da nossa família, algum nenê vai nascer e o pai vai abraçar e vão contá-lo como, ele é nosso filho, aquela jiva que está ali. Então, às vezes, alguém vai embora do mundo material. Às vezes a criança, aos 8, 10 anos, por algum motivo grave, pode morrer. Como no caso de Raj Kshetraketu Maharaj. Quando Angira Rishi chega até ele, ele diz: ó rei, por que você está tão triste? Eu não quero continuar essa vida. Ele responde: eu não quero governar esse reino. Por quê? Eu não tenho filhos. Eu não tenho filho, eu queria uma criança. Sem elas eu irei para o inferno. Então Angira Rishi vai dizer: nas linhas da sua testa não existe filho. Mas você poderia me dar um, grande Rishi. Quando Atmadev vai se matar também, ele ia dizer: eu não vou me suicidar porque eu não tenho filhos. Ele encontra um sannyasi na beira de um lago. Por que você quer se matar? Diz o sannyasi. Eu quero um filho. Você não tem filho na sua sorte, no seu karma, por centenas de nascimentos. Você cometeu alguma ofensa, algum problema? Não, eu preciso de um filho, você tem que me dar um filho, por favor. Se você quiser fazer algo de propósito, o resultado não é bom. Quando você vai forçar alguma coisa, então o resultado nunca é bom. O resultado sempre é perigoso. Então, similarmente, Angira Rishi vai lhe dar um filho, fazendo um yagya. E a primeira esposa, ela recebe os resíduos desse yagya, desse sacrifício de fogo. E finalmente o que acontece? Um menino nasce. Mas o rei se esqueceu da bênção que ele recebeu de Angira Rishi. Angira Rishi disse: você vai ter um bebê muito feliz, mas ele vai lhe dar, ao mesmo tempo, muito amor, muita satisfação e muita dor. Esse bebê vai lhe dar dor e prazer. E o rei não presta atenção, fica feliz que vai ter um filho. Mas quando o filho nasce, eles dão veneno para ele. As co-esposas da rainha dão veneno para o bebê e ele morre. Ele se manifesta numa forma diferente para o pai, para distribuir conhecimento a esta alma. Então, quando ele realiza que a vida é instável, quem pode realizar com todo o coração? Essa é a pergunta principal. Então, Naradaji Maharaj, no 10º canto, com Vasudeva, ele diz: na beira do oceano está cheia de areia. Existem incontáveis grãos de areia.
Um grão de areia abraça o outro. E de repente uma grande tempestade vem. Um vento vem e a areia sai voando, cada um para um lado. Então um grão de areia abraça o outro. Uma fração de segundo antes, mas agora a areia está toda voando. Essa é a nossa relação humana entre nós, no mundo material. Essa é a nossa relação no mundo material. Qualquer tipo de relação que nós tenhamos. Às vezes nós nos encontramos, às vezes nós vamos embora. O teatro acabou e o papel termina. E nós vamos para algum outro lugar. Isso Prahlada Maharaj diz. Então, Hiranyakashipu não consegue entender esse fato. Aqueles que são demoníacos, rakshasas, eles nunca realizam Atma Tattva. Não estou falando de Prahlada Maharaj em si, porque externamente eles nasceram como numa família demoníaca. Tinham um destino demoníaco, mas eles não eram demônios de verdade. É por isso que eu não poderia contá-los. Mas Hiranyakashipu, sim, ele sempre pensa dessa maneira. Nós dissemos, eles querem desfrutar. Então, eles vão ter esse destino. Você sabe que Prahlada Maharaj, ele não comete nenhum erro. E mesmo assim, Hiranyakashipu quer matá-lo, porque ele quer falar da verdade absoluta. E depois, quando ele foi enviado ao Gurukula, depois disso, ele voltou para casa. E Hiranyakashipu quer testá-lo. Hiranyakashipu quer testar Prahlada. O que ele aprendeu? O que você aprendeu na escola, filho? No Gurukula. Ele quer perguntar. E Hiranyakashipu quer perguntar isso. Naquela época, ele era um menino muito pequenininho, 4 ou 5 anos, e ele queria fazer algumas perguntas. Uma criança fica nervosa. Então, por isso que Hiranyakashipu não faz uma pressão. O que é que você aprendeu? O que você quiser me dizer? O que você aprendeu no seu Gurukula? Você poderia falar na minha frente, filho? Então, diante de Hiranyakashipu, Prahlada Maharaj diz: eu penso Prahlada Maharaj diz: estes são os ensinamentos absolutos que eu aprendi. Ele pensa: então meu guru, na verdade, é Narada, ele pensa. O meu guru verdadeiro é Naradaji Maharaj, pensa Prahlada. Porque dele eu aprendi Bhagavad Tattva Vijnana. Então Sanda e Amarka não são meus gurus. São gurus materialistas. Ok. É por isso que Prahlada Maharaj pensa que seja necessário falar dos ensinamentos de Naradaji Muni. É por isso que ele vai responder assim. Prahlada Maharaj é muito inteligente. Ele não fala meu pai. Ele não fala pai. Prahlada Maharaj não fala pai. Ele fala: oh, você é o mais elevado dentre os asuras.
Tamaguna, você é o que há de mais elevado em Tamaguna. E Hiranyakashipu pensa, meu filho sabe como me honrar. Mas na verdade ele está dizendo o contrário. Hiranyakashipu não consegue entender. Mas os sadhus realizam imediatamente. Prahlada Maharaj é muito inteligente. Ele diz: ó mais elevado dentre os Ashuras, de todas as jivas, aquelas que têm corpos separados da alma, dentre eles eu penso que esse seja o melhor ensinamento, diz Prahlada. Sada samudbhignathiya asadgruha. Those who are always full of tension. Aqueles que estão sempre cheios de tensões, de um tipo ou de outro. Quando vem a tensão, você sabe? Quando você não tem fé no Guru, no Vaishnava e no Senhor Supremo. Você não entende? Quando vem a tensão? Quando você não tem fé no Guru, no Vaishnava e no Senhor Supremo. E a tensão se manifesta. Significa que você tem outras intenções. Em vez, você não está procurando Hari Bhakti. E aí a tensão se manifesta. Você pode olhar o Guru e os Vaishnavas. Eles nunca estão tensos. Hiranyakashipu queria atacá-lo, matá-lo, mas Prahlada não fica tenso. Jarabharata também não fica tenso. Ele coloca a garganta no lugar onde o carrasco pode descer ali com a espada para sacrificá-lo, mas ele não fica tenso. Porque ele não tem uma atenção separada do interesse de Krishna. Ele está concentrado nos pés de lótus do Senhor Supremo. Quando você perde fé no Guru Vaishnava no Senhor Supremo, isso é muito perigoso. Imediatamente temos que resolver esse problema. O Vaishnava puro, como você pode identificá-lo? Os tolos não podem. Qualquer Harikatha que eles escutem, eles não podem entender. Como você pode identificar um Vaishnava puro? Como? Quando você recebe dele todas as soluções da sua vida, não uma só. Incontáveis perguntas você pode vir diante daquele Guru. Ele resolve todas, ele te dá respostas científicas. Mas você tem que esperar. Se você começa a duvidar, para que serve a dúvida? Alguém pode dizer coisas erradas. Uma pessoa que diz coisas erradas, você sabe qual é o motivo. A resposta está sempre pronta. Aquela senhora que perguntou sobre Bhagavatamrita. As respostas estão prontas. As respostas são fáceis. As pessoas perdem o bhajana desnecessariamente porque se ocupam de coisas desnecessárias. Prahlada Maharaj não tem intenção nenhuma. Ele diz, eu acredito que seja o melhor ensinamento para todas as almas, para todos aqueles que têm alguém. Eles se tornam cheios de tensão. Então, mesmo aqueles que são inteligentes, aqueles que são estudantes muito inteligentes, não os devotos. Eu posso explicar para vocês, aqueles que são alunos, estudantes muito inteligentes, mas não os devotos. Alguém que possa memorizar qualquer coisa, qualquer shastra, ele pode receber notas altas. Eles são tranquilos. Os bons alunos são tranquilos, eles não estão tensos. Eles podem ser um pouco irrequietos, mas eles não são tensos.
A tranquilidade pode estar lá. Às vezes um estudante pode estar ocupado com uma coisa ou outra, mas o cérebro dele é muito bom. Ele não conseguiria memorizar nada. Ele esqueceria. Se ele estivesse tenso com questões materiais, ele não poderia se concentrar. O Prahlad Maharaj diz: sempre devido à posição das estrelas, por conta de alguma posição de estrela negativa, alguém é colocado em perigo, desnecessariamente. Para tais pessoas, eu penso, se eles puderem ir para a floresta, se concentrarem nos pés de lótus do Senhor. Essa vida familiar, a vida familiar, não dos Vaishnavas, mas a vida familiar dos materialistas, elas podem ser comparadas com um poço cego, onde não existe água. Qual é a utilidade de um poço? Porque a água está lá. Qual é a utilidade do poço? Porque a água está lá. Se não tiver água, por que você quer o poço? Essa vida familiar pode ser comparada com um poço sem água, no qual não existe motivo, não tem água. Não, sem água significa... Tente entender, isso significa um poço cego. E o poço cego, se alguém quiser buscar água lá, essa pessoa não vai conseguir nada. Ele não vai poder conseguir água, ele vai ter que sair de lá, desiludido. Eu vou dar um exemplo. Como isso pode ser aplicado na sua vida familiar? Eu vou dar um exemplo. Brajamandala Parikrama estava acontecendo sobre a guia de Bhaktivedanta Goswami Maharaj e de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então milhares de devotos estavam lá fazendo Brajamandala Parikrama. Eles costumavam fazer tendas. Agora não existe mais parikrama. O parikrama não era assim. Você não está circunambulando nada hoje em dia, que você vai do hotel e volta para o hotel. Se você sai do hotel e volta para o hotel, você não está circunambulando. Significa, se você circunambulava, é que você ia dormindo em círculo até você voltar para o primeiro ponto. Parikrama significa isso, você tem que fazer todo o parikrama e depois voltar no final, quando o parikrama acaba. Mas hoje em dia ninguém mais faz assim. Se eles quiserem, as pessoas voltam porque elas querem descansar, porque elas querem ir para a Shada, mas o parikrama você ia dormindo pelo caminho e voltava só no final. Por isso que eles faziam barracas e tendas. Na época de Prabhupada Bhaktisiddhanta, de Madhava Goswami Maharaj, de Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj, eles faziam isso. Eles faziam parikrama e as pessoas iam dormindo em tendas no meio do caminho, com alguma fonte de água boa para as pessoas poderem. Era arranjado assim. E os devotos ficavam nessas tendas. E de manhã, eles faziam o Arati, o Kirtana, às 4h30, e de novo começavam o Parikrama. Esse era o sistema. Então, como algum brahmachari, eles trabalhavam como guardas. A polícia, se você chamasse, ela não ia se ocupar disso. Eles são materialistas, eles poderiam cometer algum erro ali. Alguma mataji estava lá, poderia criar problemas. Eles não sabem se controlar. Então, qual era o sistema? Madhava Goswami Maharaj, para um Gurudeva, arranjava algum brahmachari para servir como guarda. Algum brahmachari muito forte. Eles guardavam
a tenda de noite. Eles ficavam ali guardando tudo para que nenhum bandido viesse roubar nada. E uma noite, uma senhora de idade, enquanto todos estavam dormindo, essa senhora, às 11 da noite, ela vai pegar água de um poço. Era um poço ali perto. Mas sem água não dava para fazer barracas, tendas, nem nada. Eles procuravam se tinha água boa. Aí sim eles construíam a tenda ali. Então a senhora velhinha vai lá de bengala até o poço. Era de noite, ela não podia chamar ninguém. E os guardas estavam caminhando em círculos. Então, na hora que ele estava longe, ela vai lá. E ela tentou pegar alguma água do poço. Sabe que no poço tem uma corda e um pote no fundo, um balde. Então, essa senhora velhinha, ela vai tentar pegar água lá. Mas ali estava escorregadio. Ela puxou a corda foi para trás e ela caiu dentro do poço. E ninguém viu que essa senhora caiu lá. Oh, meu Deus! Ela gritou. Mas o poço era fundo e o som não vinha para fora. Não tinha som. Então o guarda falou, o que aconteceu? Uns 25 anos atrás, um leopardo caiu dentro do poço e foi salvo por um homem da vila. Eu estava lá, na floresta de Gokula. E as pessoas disseram, olha, 5 anos atrás um leopardo caiu aqui. Porque eu costumava ir no campo de noite ali porque não tinha banheiro. Os brahmacharis ouviram, eles viram que aquela senhora estava caída dentro do poço. Todos eles gritaram e aí os homens da vila, todos vieram ali para proteger, para salvar aquela senhora. Ela não poderia segurar a corda, ela era muito fraca. Ela estava muito velha. Então eles arranjaram que ela se sentasse em algum balde grande para ela poder ser puxada. E todos gritavam. E aquela senhora foi retirada no final. No último momento ela foi salva. Então de manhã, depois do Arati, quando o Parikrama estava para começar, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj e Paramgurudeva Bhakti Gaitamada Goswami Maharaj, eles quiseram pronunciar um lindíssimo Siddhanta, um Harikatha. Veja, nessa noite houvemos um incidente muito perigoso. Se essa senhora estivesse para morrer, seria um grande problema. Guru Vaishnava, eles estão dizendo que não pode ter problema de dar o Harikatha e o Kirtana, senão as pessoas vão ter dúvidas. Eles eram grandes sadhus, então eles iam perguntar como que uma mulher morreu aqui, porque a alma condicionada está sempre cheia de suspeita e de dúvida. Se elas não resolvem suas dúvidas, elas caem no processo. Dúvida em relação ao Guru, aos Vaishnavas, ao Siddhanta, ao Acharan, imediatamente elas precisam de uma resposta. Se não é feito assim, então é uma coisa muito perigosa para você e na sua vida, se você não solucionar suas perguntas e mantiver dúvidas no seu coração. Então, o Bhaktivedanta Goswami Maharaj comentou, ontem aconteceu uma coisa muito perigosa, e que foi, essa senhora foi salva pela misericórdia de Nityananda Balarama. Então ele disse, há um ótimo ensinamento aqui. Este poço estava cheio de água. Todos iam lá para coletar água. Aqueles que precisavam de água, eles iam buscar água ali. Eles sabem que lá tinha água.
Por sorte, se fosse um poço cego sem água, ninguém iria até ali, ninguém teria ouvido aquela senhora. Se todos soubessem que ali era um poço cego, porque tinha água ali, por isso o guarda foi procurar água e ele achou, viu que tinha alguém gritando ali. Se não tivesse água naquele poço, o brahmachari não teria ido até ali. Ele não teria encontrado aquela senhora lá dentro. E não teria salvado ela. Então, esse exemplo nós podemos falar sobre a vida material nas famílias. Porque aqueles que vivem em família, eles que levam a vida familiar adiante, eles não respeitam o Guru e os Vaishnavas. Eles não dão doação nenhuma. Se um sadhu vem na casa deles e fala, eles são grosseiros com o sadhu e manda o sadhu embora. Se o sadhu fala, você ganha dinheiro, me dê um pouco, eles ficam bravos. Então, dessa maneira, o Bhaktivedanta Goswami Maharaj falou, uma casa de familiar, onde o Sadguru e o Vaishnava vêm, e onde ele é respeitado, dão doações para ele. O Guru e o Vaishnava vai lá. Mas numa casa onde os demônios vivem, eles não respeitam o Guru e o Vaishnava. Eles falam mal deles. E lá os Vaishnava não vai. Então, se o Vaishnava não vai lá, ele só vai onde ele é respeitado, é claro. Se alguém cai lá naquela vida familiar, ele pode ser salvo, mas num poço cego, o Vaishnava não vai, como o poço cego da família. Então a pessoa não será salva pelas respostas do Vaishnava. No 10º canto, Naradaji Maharaj fala do Bhagavatam. Ele fala sobre quem? Naradaji Maharaj fala sobre Kuveratmajo, os filhos de Kuvera. Naradaji Maharaj fala sobre os filhos de Kuvera, este Siddhanta. Então aqueles que são asat, aqueles que não estão interessados no Harikata, no Kirtana, eles não estão interessados no Sadhu, no Guru, nos Vaishnavas. Eles são cheios de falso ego por conta de suas posições. Eles têm dinheiro e posição. É melhor que eles fiquem pobres. Se eles ficarem muito pobres, então os olhos deles poderão ser abertos por conta do poder econômico, da posição. Eles têm falso ego, eles não podem ver. Então isso é mais prático. Se eles perderem todo o seu dinheiro, então, se eles puderem desenvolver qualquer tipo de humildade, a verdadeira humildade está só nos Vaishnavas puros. No mundo material, aqueles que mostram alguma atitude humilde, eles não são humildes. Então, dessa maneira, Prahlad Maharaj dá essa resposta para Hiranyakashipu. Prahlad Maharaj diz: Sada samadbhigna dhiyam sadgurhat ittvatpatam gihamanda kupam. Griho, a vida familiar, é comparável a este poço cego. E deixando de lado esse esquadrão suicida, ficar numa vida familiar de maneira cega pode ser comparado como ficar num poço cego sem água. Se você se concentra nos pés de lótus do Senhor Supremo, isso significa ir para a floresta.
tomando os pés de lótus, abrigo nos pés de lótus do Senhor Supremo, é a melhor escolha. Mas aqui a floresta, as pessoas pensam que a floresta possa significar onde os animais ficam, no meio do mato, na floresta densa. Mas não é isso que quer dizer o Senhor Supremo. Prahlada Maharaj não quer falar sobre esse tipo de floresta. Floresta, na verdade, significa, segundo Prahlada Maharaj, as pessoas pensam que ele está falando de uma maneira literal. Nós vamos viver no meio da floresta, no meio do mato. Mas você não entende. Na floresta, você vai até lá com a sua mente condicionada. Se você for para a floresta com a mente condicionada, você continuará sendo uma alma condicionada. Então todos os anartas vão se manifestar para você. Você quer evitar problemas e vai se isolar. Mas é um problema para você. Não viva uma vida solitária. A vida solitária é perigosa para você. Fique perto do Guru e dos Vaishnavas. Eles podem apontar os seus erros. Olha, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo errado. Mas a gente quer voar, ficar escondido para viver uma vida pacífica. Esse é o nosso problema principal. E aí o Vaishnava não pode te retificar. Essa é a tendência. Eu vou ficar num lugar remoto, eu faço o que eu quiser, ninguém vai vir aqui ver o que eu faço. Isso é perigoso para você. Mas quando o Guru e o Vaishnava eles estão observando. Por isso que na época de Prabhupada não tinha um arranjo separado para os brahmacharis. Os brahmacharis ficavam todos num hall, num salão, eles não ficavam separados. Porque se eles ficarem num lugar solitário, eles vão fazer o que quiserem, não vão ser corrigidos. Então é por isso que se você for para a floresta com seus anartas, isso é inútil. Se você se isolar com seus anartas, qual é o uso disso? O anarta vai criar problemas para você. Externamente, parece que você está isolado, mas internamente você está circundado por anartas. Toda a matéria está dentro de você. Externamente você vai se sentar num lugar solitário, mas internamente o que está acontecendo? Todos os seus anartas estão lá populando a sua mente material, e a mente material está sempre pensando em besteiras, presas. Ela não pode sair do labirinto das ilusões. Não tem conforto real ali. Então qual é o significado dessa floresta? Qual é o significado dessa floresta? O significado da floresta. O nosso Pitama Brahma, nosso pai Brahma, ele diz, não este verso, outro verso. Eu posso ir e ficar na frente do sábio. É lá onde eu tenho que morar. Eu tenho que morar diante do sábio. Aqui diante do sábio, o que diz o verso? Eu vou me lembrar. Se eu posso viver diante do sadhu, ou em algum outro lugar, também está escrito sobre onde nós devemos morar. Também podemos ficar no Dhamma Sagrado. Eu vou me lembrar. São muitos versos que falam sobre isso. Duta sadanam mannikatanastu nirgunam. Hello. So, você segue o que eu estou dizendo? Stanis sita sutigatam donubang manovir jepraso ajitopi jitopi shistois trilokyam. Este verso.
Então nós temos isso documentado no Bhagavatam. Se você vive com os sábios, o que significa viver na floresta? O significado está claro. O que isso significa? Sempre com os sadhus, com o Guru, com os Vaishnavas, eles podem dar Harikata e Kirtana, lá eu devo ficar. Sáttvico não quer dizer sattva material. Se eu for para a floresta, eu vou viver na sattva material. Mas eu vou evitar as pessoas materialistas, sim, que podem ser comparados com animais. Porque na floresta está cheio de animais ferozes. Na floresta está cheio de animais. Sim ou não? Eu já fui num carro uma vez, numa floresta, eles me levaram de carro no Assam, no estado do Assam. E no caminho, o carro quebrou. E os leões poderiam vir ali, a qualquer momento. Nós estávamos no meio de um lugar. E lá, todas as pessoas que moram na floresta, os oficiais que vivem lá como guardas, a casa deles é guarnecida com um fio de alta eletricidade, alta tensão. Se algum elefante, algum animal feroz for ali, se eles encostarem naquela parede, eles sentem o choque. Eles sentem a corrente elétrica e não entram. Nós estávamos lá. Uma vez um menino veio da escola e o urso levou ele embora. Ou um leopardo levou. Muitos aconteceram esses casos. Você pode tentar ir para um lugar solitário, ou você pode tentar ir para a floresta, como você preferir. Mas o Bhagavatam, o Sadhu, Guru, o Vaishnava, o Shastra dizem, eles dão este conselho: não vá se isolar na floresta. Lá, você não vai se controlar, sozinho você não vai aprender, sua consciência não vai crescer. Então na floresta a gente encontra animais ferozes. A nossa mente é a floresta mais perigosa, onde os animais ferozes moram. A nossa mente é a floresta mais perigosa, onde os ferozes animais moram, na nossa mente. Um grande escritor, eu li ele quando eu era criança. Talvez seja possível pegar um animal feroz e trazê-lo da floresta. Muitas pessoas já fizeram isso. Um bebê leopardo, um leão, um bebê leão. Você pode roubá-lo e levá-lo embora. E aquele leopardo, aquele tigre bebê, eles ficam no quarto, eles não desenvolvem um caráter agressivo. Então, um escritor uma vez falou sobre isso. Talvez seja possível para você roubar um leão da floresta, um filhote. Aqueles que trabalham no circo, eles fazem isso. Você sabe o que é o circo? Cheio de leões e tigres, eles compram. Custa muito dinheiro. E eles treinam esses animais. Talvez seja possível para você ir para a floresta e levar um animal feroz da floresta. Mas é muito perigoso tirar. É mais difícil tirar os animais ferozes da nossa mente. A floresta de Tamaguna, de Rajaguna, a floresta dos anartas. Nossa mente está cheia de anarta. Esse é um âmbito selvagem. Então existem maneiras diferentes de entender essa palavra. A floresta é um lugar fechado, denso, do qual a gente ninguém sai. A sua alma não consegue sair dali. Tente entender. A sua alma não consegue sair
armadilha. Isso também pode ser comparado com uma floresta, a floresta da mente, o labirinto da mente. O dia que nós conseguimos nos render aos pés de lótus do Guru do Vaishnava de maneira verdadeira, então, nesse momento, nós podemos alcançar o sucesso, não antes disso. Grande problema. Então, Prahlad Maharaj vai dizer na frente, floresta significa, tente evitar a floresta que está dentro da sua mente e vá para um lugar sagrado, onde os Gurus Vaishnavas estão. Vaishnav Sangete Mon Anandita Anukhan Sada Hai Krishna Parasango. You sing this kirtan? Você canta esse kirtana? Não canta? Não canta? Ah. Vaishnav Sangete Mon Anandita Anukhan Sada Hai Krishna Parasango. With Guru Vaishnava we are feeling comfortable because com o Guru e com o Vaishnava nós nos sentimos confortáveis porque eles não falam de coisas materiais. O que quer que eles falem está relacionado com o Senhor Supremo, com o Nama, com o Dhamma, com os companheiros, com a filosofia. É por isso que nós devemos ficar próximos dos Vaishnavas, do Guru e dos Vaishnavas, porque eles indicam, veja, isso você está errado, retifique isso, retifique isso. E você retifica. E aí você pode ser salvo. Se você vai fazer Hari Bhajan aonde? Onde você mora isolado, cheio de anartas? Prahlad Maharaj, então, está dizendo isso para Hiranyakashipu. E quando ele pronuncia o nome de Vishnu, o que Hiranyakashipu pensa? Vishnu é meu inimigo, ele pensa. Por quê? Porque vocês se lembram? O seu irmão Hiranyaksha perdeu a vida diante de Varaha Bhagavan, do Avatara Varaha. Meu irmão foi morto por Vishnu. Onde está Vishnu? Eu vou matá-lo. Se Vishnu pudesse ser morto, todos os semideuses desapareciam, a criação desapareceria, ele é a fonte da criação, mas ele está tentando matar Vishnu. Onde está Vishnu? Está procurando. Se eu encontrá-lo, eu vou matá-lo. Ele pensa. Então, meu irmão mais jovem, Hiranyaksha, você vai falar o nome dele? Você não sabe que Vishnu é nosso inimigo? Então Hiranyakashipu vai para a igreja. Ele vai procurar, não vai para a igreja, ele vai procurar 2 professores. E ele vai brigar com eles. Vocês ensinaram isso para o meu filho? Não, a gente nunca ensinou isso. Nós ensinamos economia política, que é tudo mais prático, é algo mais prático. Como ganhar dinheiro, como investir dinheiro, isso a gente ensina. E política, o que significa? Eu posso me manipular os outros, colocar os outros em problema e me salvar. Eu vou assegurar a minha soberania. Isso é política. Então, rei, nós estamos ensinando isso para ele. Economia política. Eu não sei o que ele está aprendendo. Nós não estamos ensinando essas coisas que ele está falando, não. Então, quando Hiranyakashipu fica muito bravo, ele diz: Rajan, esse menino, ele, naturalmente, ele tem um instinto natural. Da onde ele desenvolveu esse tipo de mente? Nós não sabemos. Para ele é natural isso. É natural para ele. É possível uma coisa dessa? Sim, acredite. Isso sai do coração dele. Eles dizem para Hiranyakashipu. Para ele é natural, isso sai de dentro dele, esse conhecimento. Ele fala assim o tempo todo. Então, agora levem ele de volta e tentem ensinar para ele o que interessa. Boas aulas. O que significa? Política, ciência política, economia. Isso ele tem que aprender, diz Hiranyakashipu.
boys are there in the school. Porque todos os meninos estão na escola, então... E Prahlad Maharaj é levado de volta para o Gurukula. Diga a verdade, não minta, eles dizem para ele. Aonde você aprendeu isso? Seu guru te ensinou isso? Hiranyakashipu perguntou. Eu estou fazendo um flashback. Então, quando Hiranyakashipu pergunta, foi seu guru que te ensinou isso? De onde você ouviu isso? Prahlad Maharaj diz, como é que eles poderiam ter ensinado isso? Isso é um conhecimento absoluto. Eles não têm esse conhecimento. Novamente, ele fica bravo, Hiranyakashipu. E Prahlad Maharaj pronuncia este mantra. Andhaya thandrai prapaniyamanam teyo chatantam murudam nibadya. Então Prahlad Maharaj diz, eles podem me ensinar? O que eles podem ensinar? Eles não têm ideia de nada disso. Como eles poderiam entender se eles não sabem nada? Eles não sabem que Vishnu é o único interesse da vida de todas as almas. Eles pessoalmente não sabem como eles poderiam me ensinar. Como eles poderiam ensinar isso? Eles têm Anyabilas. Eles têm outros desejos. Anya Abhilashita significa outros desejos. Eu ouvi isso. Eu vi você fazendo aquilo. Eles dependem dos seus sentidos, dos órgãos dos seus sentidos para decidir as coisas, para aprender as coisas. Então, por isso eles são trapaceados. Eles não podem saber o conhecimento puro. Como eles poderiam me ensinar isto? Se eles não sabem. A mente deles está preocupada com coisas materiais, ela não entra para dentro. Eles não têm antardrishti. Eles só podem ver por fora, eles não podem ver seu próprio coração. Eles são naturalmente cegos. Eles são cegos. Então, agora surge uma pergunta. Quem pode apreciar Hiranyakashipu? Os demônios. Aqueles que são iguais a Hiranyakashipu. Aí eles se apreciam. Se você for ao Sri Lanka, na Sri Lanka, todo mundo adora Ravana lá. É verdade. Se você falar contra eles, vão bater em você. Eles fazem arati de Ravana. Você ri? Vai lá. Eles fazem arati todos os dias de Ravana. Fala alguma coisa má de Ravana, eles vão bater em você, matar você. Você não pode. Aqueles que são iguais a Ravana, que têm a natureza de Ravana, eles amam Ravana. Aqueles que têm a natureza como Ravana, eles amam Ravana. Aqueles que têm a natureza como Hiranyakashipu, eles amam Hiranyakashipu. Isso é natural. Aqueles que têm a natureza de Hitler, amam Hitler. Eu brinquei com isso. Então, aquele que quer... As pessoas ficaram loucas quando eu fiz essa brincadeira. A pessoa que se comporta como Hitler, ela ama Hitler. Então, aqueles que têm a mesma natureza andam juntos. Se eu amo Prabhupada Bhaktisiddhanta, como eu vou amar outras pessoas? Não é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, seguir dois mestres. Como eu poderia amar Prabhupada e amar um devoto que vai insultar Prabhupada Bhaktisiddhanta? É impossível. O amor puro nunca faz compromissos. O amor puro nunca faz compromissos. Nós não devemos pensar nisso. Você pode amar Prabhupada e Vasudevaji? Como é possível? Se Vasudevaji ficou contra Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, se você ama Prabhupada, você tem que deixar Vasudevaji.
A noite e o dia não podem ficar juntos, podem? Não é possível. De dia a noite não pode se manifestar e de noite o dia não se manifesta. Tulsidas Ji escreveu a noite e o dia, o sol e a lua. Eles vão ficar um do lado do outro? Não. Isso é natural, dessa maneira. Então Prahlad Maharaj vai dizer, como eles poderiam me ensinar? Eles são guiados por um chefe. Quem é o chefe deles? A mente material deles é o chefe. Eles são guiados por essa mente material. Então como você poderia esperar que eles me ensinassem sobre Vishnu? Porque de todas as jivas, incontáveis, infinitas jivas, elas estão auto-interessadas. O interesse real delas é Vishnu. O interesse próprio delas é Vishnu. Self-interest. Self significa para elas Vishnu. Mas os materialistas pensam que o self é o corpo material. Que o eu é o corpo material. Esse é o meu corpo, essa é a minha casa. Olha, eu moro ali. Eles acham que eles não conseguem cortar esse condicionamento material. Eles pensam que o corpo é... Eu vi com os meus próprios olhos. Eles acham que isso é uma prova. Porque eles acreditam que eles são o corpo. Então, uma vez um yogi, ele foi preso pela polícia. Por quê? Um homem foi assassinado perto ali na região. O yogi estava fazendo bhajana. Um homem foi assassinado, a polícia veio. Venha, vamos para a polícia. O que aconteceu? O que aconteceu? O yogi disse, ele foi até o tribunal, ele foi levado ao tribunal. O yogi foi levado a um processo no tribunal. Então, tinha alguém tentando defender um assassino. E o defensor disse, você viu ele matar? Você viu ele matando? O yogi disse, sim, eu vi. Mentiroso. Como você diz que você viu? Você é um homem velho. Você tem 80 anos. Como que você viu se foi esse o assassino ou não? Ah, o yogi foi lá testemunhar. Você é um homem de 90 anos. Como que você viu? Que problema, então? E as pessoas falam, então, ele é muito velho, como que ele viu? O lugar da morte foi longe, como é possível que ele tenha visto isso como um velho? Ele disse, ok, você pode ver que tem uma árvore de manga fora dessa corte, disse o yogi. Então vá lá, tem uma formiga vermelha, uma fila de formigas vermelhas subindo e descendo naquela árvore de manga, naquela mangueira. Vá lá ver, o yogi disse. Qualquer um de vocês podem lá ver. Tem uma fila de formigas vermelhas subindo no tronco daquela mangueira lá fora. Eu estou dando um exemplo material para que vocês entendam. E um homem foi lá e olhou e falou, nossa, é verdade, como que ele sabia que aquele yogi lá dentro do tribunal sabia? Ele tem o poder yogico. Então, e o poder de Bhakti? Se com o poder do yoga você pode ver coisas materiais, mas com o poder de Bhakti, aqueles que são devotos puros, eles têm uma visão perfeita. Eles podem ver tanta coisa. Eles podem ver tudo. Então, as almas condicionadas, elas só podem ver excrementos, ou dinheiro, formas femininas, formas masculinas. Eles não podem ver Vishnu. Vishnu eles não podem ver. Quem pode ver Vishnu? Kunti Devi já disse. Quem pode ver Vishnu? Quem pode ver o Guru Vaishnava de maneira verdadeira? Muitas pessoas vêm diante do Guru do Vaishnava, mas eles com olhos materiais não conseguem ver o coração do Vaishnava. Kunti Devi uma vez disse,
aqueles que estão cheios de orgulho, de falso ego, porque eles tomaram um nascimento em uma família aristocrática, eles são cheios de riqueza, eles são muito bonitos, muito saudáveis, e eles só veem coisas materiais. Kuntidevi diz isso. Aqueles que são arrogantes por conta das suas bênçãos materiais, eles nunca podem enxergar. Eles nunca podem alcançar Krishna, diz Kuntidevi. Somente aqueles que são devotos puros, Niskinchana, que não têm desejos materiais, só eles podem ver você. Você pode se tornar um objeto do seu Tattva-darshan, da sua visão da verdade. E eles podem realizar você, diz Kuntidevi para Krishna. Somente aqueles que são Akinchana ou Niskinchana podem enxergar o Senhor Supremo. E Prahlada Maharaj é Niskinchana, sem desejos materiais. Akinchana ou Niskinchana, sem desejos materiais. Na sua vida, se na sua vida você descobre que não existe nenhuma propriedade além dos pés de lótus do Senhor Supremo, se você descobrir que não existe nenhum tipo de tesouro, nenhum tipo de bem na sua vida além dos pés de lótus do Senhor Supremo. E Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, mesmo depois de ter construído 64 templos pela Índia, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, depois de ter construído 64 templos na Índia, Prabhupada Bhaktisiddhanta continuava Niskinchana. Niskinchana. O dono deste mundo infinito é Krishna. Ishvara Paramakrishna Sachitananda Vigraha. Mas Krishna diz, eu sou Niskinchana. Niskinchana, você, Krishna? Você brinca com as gopis, mas eu sou Niskinchana, ele responde. Eu sou Niskinchana. Como? Esse tipo de brincadeira aconteceu entre esse discurso, esse diálogo aconteceu com Krishna e Rukmini. Por que você se casou comigo, Rukmini? Você era filha de um grande rei. Eu não tenho nada, eu sou Niskinchana. Por que você não se casou com um príncipe? E Rukmini pensa, ela achou que ele estava falando de verdade, e Rukmini pensa que ele está falando seriamente, ele Krishna estava brincando, ele quer me deixar, e Rukmini desmaia. E Krishna segura ela, joga água na cara dela. O que aconteceu, Rukmini? O que aconteceu com você? Ela não consegue falar. E Rukmini fala, você é Niskinchana. Krishna diz, todo Tattva-siddhanta, mas de uma maneira muito caprichosa, muito tinha um truque na maneira dele falar. Como eu escrevi nesse artigo, os rishis e os munis, eles são favoráveis a um ensinamento indireto. Eu também gosto de um ensinamento indireto, diz Krishna. Eu também gosto de um ensinamento indireto, diz Krishna. Eu não gosto de falar diretamente. Se você falar diretamente, não tem graça. Então Krishna diz para Rukmini, Rukmini, você cometeu um grande erro, você se casou comigo, eu não tenho nada. No nosso destino, Jaduvamsa, ninguém pode se tornar rei, nós somos amaldiçoados, diz Krishna para ela. No nosso destino, ninguém se tornar grande rei. Por que você se casou comigo? Você poderia se casar com um grande príncipe, com um grande rei.
Krishna fala isso. Eu sou, na verdade, Niskinchana. Eu não tenho desejos materiais, eu não tenho nada. Eu sou Niskinchana. E aqueles que são Niskinchana, só eles me amam. Você não está entendendo? Krishna disse, eu sou Niskinchana, eu mesmo. Somente os Niskinchanas me amam. Somente aqueles que não têm desejos materiais me amam. Essa é a regra. Aham Niskinchana. Então, o que quer dizer isso? Krishna é o desfrutador máximo. Ao mesmo tempo, ele tem o desapego máximo. O maior desapego está dentro de Krishna. Ninguém pode ser tão desapegado quanto ele. Então, o Senhor Supremo é Niskinchana, por quê? Infinitos mundos, infinitas Brahmandas, tudo são dele. Ele diz assim, eu estou mantendo tudo isso, mas a minha propriedade só são os pés de lótus de Srimati Radharani. São a minha única propriedade. Os pés de lótus de Srimati Radharani são minha única propriedade, é por isso que eu sou Niskinchana. Você entende? Nós precisamos entender essa palavra de maneira muito cuidadosa. Então, Prahlad Maharaj fala sobre isso. Prahlad Maharaj é Niskinchana. Então, aqueles que são demoníacos, que têm visão externa, eles não têm visão interna, eles só têm visão externa. Como que eles podem ensinar? Se ele só tem visão externa, diz Prahlad Maharaj, e ele foi levado de novo para o Gurukula. Sanda e Amarka perguntam, aonde você aprendeu essas coisas que você disse na frente do seu pai? Porque a gente não te ensinou isso, não. Eles falam para Prahlada. Em política, existem 4 coisas diferentes através das quais as pessoas materialistas podem ser tratadas. São 4 princípios que você aplica em política para alcançar sucesso na sua missão suja de fazer política, manipular os outros. Essas 4 coisas você tem que saber. Sam significa a natureza do espião. Na Índia, nós temos um grande espião. Um grande espião. O maior de todos. Ele é muito esperto. E no mundo inteiro, ele pode resolver qualquer problema que aconteça. Eu não estou glorificando ele, eu estou dando um exemplo. Situações críticas impossíveis de resolver. Ninguém pode solucionar, nenhum sábio pode solucionar. Ele estava no Paquistão por 14, 15 anos como espião. E ficou lá. Para descobrir algo, ele foi para lá. Muito bem. Por que eu estou citando isso? Na verdade, Sanda e Amarka, eles explicam 4 coisas. Então, uma é ser espião. Então, eles fazem primeiro amizade, contato com todos, com os criminosos, para eles entenderem tudo, para entrar no coração de todos e saber, e prender também.
aqueles que são contrários. Então existe uma língua muito doce que descreve esses 4 pontos. Na minha vida também, um acharya, ele quis me usar como se eu fosse seu espião, como a sua mão direita. Ele queria me dar muitos confortos. Eu disse, não é possível para mim fazer isso. Ele estava lá no templo. Como eu poderia espiar outra pessoa? Não no nosso templo, no outro templo. Ele queria que eu fosse seu braço direito. E finalmente ele descobriu que ele nunca poderia me fazer seu braço direito, então ele ficou bravo. Então, Sam, usar palavras doces. Ele vai dar grandes doações para você. Ah, ele vai dar doação para mim? Sam e Dam. Big problem is they are waiting for you. You do know? Then go to Ved. This is called Ved. Go to give, show them fear. Então ele colocava medo nas pessoas. Se você não fizer isso, então você vai ter esse resultado. Então, se você como espião, você tenta, acho que, manipular a pessoa e depois você ameaça a pessoa. Ou pune a pessoa. Então Nityananda estava dentro do coração de Prahlada, ou seja, o amor eterno. Nityananda. Então, quando ele foi levado diante do rei, de novo, Hiranyakashipu fez a mesma pergunta e ele falou: Dasham Sakshmatma Nivedanam Iti Pungsharpita Bhaktischet Navalakshana Iti Pungsharpita Bhaktischet Navalakshana Kriyeta Bhagavati Adhya Tanmanni Adidam Uttamam. Finally speaking. First of all, Prahlad Maharaj is very angry. Então, Prahlad Maharaj ficou muito bravo. Mas esses 2 professores vão consolar. O rei, ele é um menino, tem 5 anos, você vai ficar bravo com isso? Um menino de 4 ou 5 anos fala qualquer coisa. Por que você vai ficar tenso com isso? Ele pode falar qualquer coisa. Está falando sobre Vishnu. Ah, é um menino. Ele não tem nem cérebro ainda. Ele pode falar o que ele quiser, por que você fica bravo? E Hiranyakashipu deixou isso para lá, então. O rei, ele é uma criança, ele tem 4, 5 anos, ele não sabe nada. Ele está falando sobre Vishnu, mas o que você vai ficar tenso por isso? Então, eles diluíram o caso dessa maneira. Mas quando Prahlada voltou, quando ele vai explicar sobre os 9 processos de Bhakti, ele falou, agora não. Agora eu não vou mais ignorar, não. Eu não posso ignorar, não. Isso é uma doença, é um câncer, Hiranyakashipu fala do filho. Não posso permitir esse tipo de conversa. Eu já ignorei várias vezes. Primeira vez, ok. Mas agora é como um câncer. Ele voltou e ainda está falando mais detalhes. Ah, se a doença chega na raiz, é impossível pode curar. Ele fala, Hiranyakashipu contra Prahlada. Então, ei, mate ele. Ei, mate ele. They all, those demons, they come. Chindi, Vindi, Tibadina, kill. Então esses demônios todos vêm para tentar matar Prahlada. Mar, correndo atrás dele com tridentes, espadas, facas. Levem ele embora. Levem ele para o deserto e matem ele lá.
Hiranyakashipu disse. Eles levam ele para o deserto, tentam matá-lo. Eles atacam ele com um tridente, mas o tridente atravessa para lá e para lá intacto, atravessa o corpo dele, como se fosse imaterial. Não sai nenhuma gota de sangue. E Prahlada estava lá, orando, falando sobre e pensando sobre o Senhor Supremo. A faca, a espada passa através do corpo de Prahlada e ele não corta ele. E Hiranyakashipu, quando fica sabendo, fica nervoso. O que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. O tridente atravessou o corpo dele e não cortou e não furou nada. Isso é um perigo para mim. Isso é um caso muito sério, pensa Hiranyakashipu. Isso é algo muito sério. Ele quis queimar Prahlada Maharaj. Porque a irmã de Hiranyakashipu, o nome dele era Harika. Ela recebeu uma bênção de Agnideva, do semideus do fogo, para Harika. Ele vai dizer, eu nunca vou queimar você. Suponho que esteja tudo pegando fogo, eu nunca vou queimar você. O semideus do fogo diz para ela. Então Hiranyakashipu pede para Harika, minha irmã, faça uma coisa. Coloca o menino no colo, você vai sentar numa pilha de madeira e eu vou acender e o fogo não vai queimar você. Você tem essa bênção? Ela falou, ok, você é meu irmão, está me pedindo. E ele faz isso. E Harika coloca, a tia dele coloca Prahlada no colo. E eles acendem a pira. Meu Deus. O fogo era para queimar Prahlada Maharaj e proteger Harika, mas o oposto ocorre. Harika pega fogo. Todo o corpo dela queima. Porque ela é inimiga de Prahlada Maharaj. E Prahlada Maharaj sai de dentro do fogo sem nenhum arranhão, sem nenhuma queimadura. E ele sai sorrindo de dentro do fogo. E ele foi colocado numa caverna cheia de serpentes. Ela existe, essa caverna. Você não deve ir lá de noite. Depois do meio-dia, eles vão embora dali, porque ali é cheio de leopardos. Numa floresta, onde é essa caverna. É muito alto lá em cima. Cheio de ursos e cobras tem lá. Então, lá existe uma bênção. Prahlada Maharaj foi colocado ali dentro de uma caverna. Eles fecharam a caverna com uma pedra. O buraco da caverna. Uma pedra imensa, eles fecharam a entrada. Quando eles removeram a pedra, Prahlada Maharaj estava cantando os santos nomes, meditando nos pés de lótus do Senhor, fazendo seu bhajana, pensando no Senhor Supremo, e nenhuma cobra picou ele. E Hiranyakashipu decidiu jogá-lo de um abismo dentro do oceano. Dentro do oceano. Foi levado lá em cima. Já ouviu o lugar desse Vizag? Isso existe na Índia, no sul da Índia. Ele foi levado lá. E eles jogaram para o lado lá de cima. E Maharaj pensava em Krishna. E o Senhor Supremo o segurou no colo. It is called Jion Nishingo. I speak the name of all Nishingo. Aonde o Senhor Supremo de Vishnu segurou Prahlada chama Jion Nishimha. E na caverna, Ahavan Nishimha. Eles deram veneno para Prahlada Maharaj beba. E Prahlada Maharaj bebeu. Pranan Nishimha, no sul da Índia. Todos esses lugares estão conectados com o Senhor Nishimha. Only taking Sharbat solution. That Nishingadev only taking Sharbat solution. E lá nessa localidade o Senhor Nishimha só bebe líquidos. Ele não aceita sólidos, alimento sólido. Então Prahlada Maharaj
ele não podia ser ferido. Hiranyakashipu começou a ficar nervoso. Vai acontecer algum problema na minha vida, ele pensou. E ele estava saturado. E ele foi levado de volta para Hiranyakashipu. E Hiranyakashipu fala, através do que poder você fala dessa maneira? E Prahlada responde, o mesmo poder que mantém você vivo. O mesmo poder que controla a criação. Não fale dessa maneira, ele respondeu. Hiranyakashipu respondeu para o filho. Onde ele está então? Onde está? Ele está em todos os lugares, responde Prahlada para ele. Você pode encontrá-lo em todos os lugares. Em todos os lugares? Dentro desse pilar aqui também? Hiranyakashipu pergunta, nesse pilar? Hiranyakashipu queria que o pilar caísse em cima de Prahlada. Então ele dá um soco no pilar. O pilar quebra de dentro do pilar. Nrsimhadeva se manifesta. Hiranyakashipu não podia entender que animal era aquele. O que é isso? Metade leão, metade homem? Hiranyakashipu pensou que era um animal especial. O que é isso? Metade homem, metade leão? E Srila Vishwanatha Chakravarti Pada escreve que no momento da morte, eu vou chegar no ponto, que no momento da morte, Hiranyakashipu não sabia que era Vishnu. Sua concepção era, mas é um animal estranho, que animal peculiar. Ele não entende que era Vishnu, que era o Senhor Supremo. Está escrito no Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam, o que Prahlad Maharaj disse é verdade. Para prová-lo, para provar que tudo que Prahlad Maharaj dizia era verdade, o Senhor Supremo sai de dentro do pilar. Para provar que Prahlad Maharaj não estava mentindo, o Senhor sai de dentro do pilar. Na verdade, o Senhor está em todos os lugares, a cada partícula de poeira, o Senhor está em todos os lugares. Em todos os lugares o Senhor está, mas você não pode vê-lo. Então, é possível para o devoto puro falar com a Deidade. Você consegue falar? Eu já vi Guru Maharaj conversando com a Deidade. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, com a sua Shalagrama. Se você está estabelecido em Purna Chetan, em consciência pura, Purna Chetan, você pode conversar com Shalagrama. Você pode conversar com uma deidade perfeita instalada por um devoto puro. Mas ela tem que ter sido adorada por tempo continuado. Se houver uma falha, uma pausa, aí não podemos garantir que a deidade está instalada. Você pode ir até o Nrsimha Pali, você pode falar com o Nrsimha. Você pode ir até Puri, no Gundicha Mandir, atrás do Gundicha, onde Mahaprabhu dançava com a Advaita Gosai. Lá, onde Gopala abandonou o corpo. E a Advaita Gosai dá um Nrsimhanampa. E Mahaprabhu toca o coração dele. Gopal, o que aconteceu? E Gopal volta. Nesse local, atrás do Gundicha Marjana, de onde eles limpam o templo do Gundicha. Quando acabou a lavagem do templo do Gundicha, e todos eles foram para o Nrsimha Mandir dançar no Kirtana. Agora ninguém quer fazer Kirtana, ninguém. As pessoas fazem pim, 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 como se fosse uma cigarra pequenininha, ninguém grita mais os santos nomes de Deus, ninguém mais tem poder para gritar. As pessoas faziam Kirtanas estrondosos antigamente, hoje em dia tudo soa abaixo. Será que está faltando vitamina? Ah, ou porque hoje ninguém toma prashada.
O Kirtan deve ser feito de maneira entusiástica. Então, de qualquer maneira, Prahlad Maharaj, finalmente, ele vai, para provar que Prahlad Maharaj falava sempre a verdade, Hiranyakashipu sai de dentro do pilar. Então eu esqueci de dizer que Hiranyakashipu fez austeridades e penas para receber uma bênção do Sr. Brahma. Ele queria viver para sempre. Mas o homem é mortal. Ele queria se tornar imortal. Mas o Brahma queria dar uma bênção. Mas você tem que trocar essa bênção. Eu não posso te dar imortalidade, disse Brahma para ele. Eu não tenho isso. Eu sou temporário. Eu posso viver por muito tempo, mas eu também tenho começo, meio e fim. Então ele faz mais austeridades. O que você quer? Eu quero uma bênção, disse Hiranyakashipu, depois de fazer mais austeridades. Imortalidade você não pode receber, ok. Então me abençoe, para que eu não morra nem de noite nem de dia, nem pelo uso de nenhuma arma, nem por nenhum homem, nem por um animal, nenhum ser criado por você neste universo. Ok, eu abençoo você. E dessa maneira, nem fora do quarto, nem dentro da casa, nem fora da casa. Então, nenhuma criatura, nenhuma arma, ninguém possa me matar. Sim, está abençoado. Depois disso, Hiranyakashipu pensa, eu trapacei o Brahma. Ele é um velho. Ele não ia me dar imortalidade, mas agora eu trapacei ele. Ele não tem cérebro, ele é velho. E agora eu trapacei ele, ele pensa. Mas ele não sabe o que vai acontecer. Ele é tão poderoso. Ele conquista Indra, Varuna, se tornam servos de Hiranyakashipu. Eles foram servos de Ravana também. Vocês sabem? Indra age como um servo diante de Ravana, diante de Hiranyakashipu. E o que fazer? O que aconteceu? O que aconteceu depois? Hiranyakashipu não esperava um perigo como esse na vida dele. Ele pensou, eu sou praticamente imortal, eu consegui o que eu queria. Mas o nome do inimigo dele é Vishnu Bhagavan. E quando ele sai de dentro do pilar, ele obedece às condições estabelecidas por Hiranyakashipu. Ele não mata ele nem dentro nem fora de casa. Nem no espaço, nem na terra. Mas nem com nenhuma arma. Ninguém na sua criação, para o Brahma, nem de dia nem de noite, tudo isso foi preenchido. Hiranyakashipu, ele é colocado no colo, bem no momento em que a noite e o dia se encontram no point. Então não era nem de dia nem de noite. Ele é colocado por Nrsimha no colo. Então ele está sentado na porteira do palácio. Ele não está nem dentro nem fora, ele está sentado na porteira. Então ele não está nem no ar nem no chão porque ele está no colo de Nrsimha. E ele não usa nenhuma arma porque ele corta ele com as unhas. Ele corta a barriga dele. E todo o sangue espirra como uma fonte. Espirra no rosto de Nrsimhadeva. Ah, que linda decoração para essa Nrsimha. Ele tira todas as tripas de Hiranyakashipu. Então, na minha infância, a gente brincava de balançar nas árvores.
Quando eu levava a Murti, uma deidade que eu comprava no mercado, eu levei um Sri Nrsimhadeva no mercado, feita de barro. Hoje em dia não se compra, mas naquela época tinha, era caro ou era barato? Mas hoje em dia não tem mais. Então, ele rasga a barriga de Hiranyakashipu. Isso significa o quê? Que ele foi liberado, que Nrsimha saiu dessa prisão, desse ego. Mas ele não entendeu que era Vishnu. Então, portanto, ele vai ter que voltar, né? Como a gente sabe. Então, ele é exterminado e liberado por Nrsimhadeva. Então, todas as condições de Hiranyakashipu foram preenchidas. Então, agora, Prahlad Maharaj, quando Hiranyakashipu se foi, todos os semideuses, eles começam a adorar Nrsimha, cantar um stotra, uma glorificação, uma oração. Senhor Brahma, Senhor Shankar, ninguém quer se aproximar, nem Lakshmi Devi. Lakshmi Deva não vem diante de Nrsimha. Ela fica com medo dele. Ela diz, eu nunca vi ele nesse estado. E Brahma vai pedir para Prahlada, para você, o Senhor apareceu, é você que tem que ir. Por favor, vai. Pacifique nosso Senhor Supremo. E Prahlada Maharaj vai lá. Sem medo nenhum, ele vai direto diante de Nrsimhadeva. E Nrsimhadeva põe a mão em cima da cabeça de Prahlada e coloca Prahlada no colo, e como um leão ele lambe o corpo de Prahlada. Sim. E Prahlada não tem medo de nada. Então, não temos tempo de discutir muito mais, mas Prahlada vai dizer, ele não tem medo? Este verso. All anta bowels are coming out, full of blood, everything, fearful. But still, I don't fear. Why do you don't? I don't fear. Ele não tem medo. Hiranyakashipu, as tripas de Hiranyakashipu estavam em volta de Nrsimhadeva, ele era coberto de sangue, mas Prahlada não sente medo. Este verso. Eu tenho medo, na verdade, diz Prahlada, ao observar aqueles que estão vivendo em família. Isso que me dá medo, responde Prahlada. Eu observo o que eles fazem e fico, meu Deus, o que eles estão fazendo? Eu não tenho medo da sua forma furiosa e assustadora. Eu sei que você é cheio de misericórdia. Externamente você parece assustador, mas dentro você está cheio de misericórdia. Esse é o mantra que Prahlada recita para Nrsimhadeva. Para os Asuras você é assustador, mas para o devoto você é misericordioso. Essa é a verdade. Então, no ano que vem, eu vou falar outras coisas, para um ângulo diferente. Hoje é o Nrsimha Chaturdasi. Então, é o nosso dever. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. Meu Guru Maharaj também repetia, é o nosso dever hoje. É uma oportunidade dourada hoje. Convidar Nrsimhadeva e pedir para ele se sentar dentro do nosso coração, para que toda a nossa Krama, Koda, Loba, Moha, todas as nossas anartas sejam rasgados. E a mesma resposta o Senhor Krishna vai dar para Arjuna.
Quem é o inimigo que vai nos colocar em problemas? Arjuna pergunta. Quem está agindo de maneira tão equivocada, Krishna? Se não existe inimigo. São os anartas. Esses são seus inimigos. Os demônios estão dentro de nós. Você procura lá fora onde estão os demônios. Você é cego. O demônio está dentro de você. Então hoje nós podemos convidar Bhagavan Nrsimhadeva. Guru Padapada me dizia, ele pode nos ajudar em qualquer momento, sempre se lembre dele. Quando você puder, se lembre dele. O nosso Nrsimhadeva, você pode chamá-lo em qualquer momento, até as 2 da manhã. Como se você estivesse num quarto de emergência no hospital. Especialmente esse Nrsimhadeva que está aqui. Ele chama-se Gaura Nrsimha. Esse é o lugar no qual, depois de matar Hiranyakashipu, Nrsimhadeva veio lavar as mãos ali. Sabe aquele lago que tem lá? Aqui, esse lago está aí desde Satya Yuga. Ok? Agora, o ano que vem, nós vamos discutir esse mesmo passatempo por um outro ponto de vista. Aqueles que são de outra sampradaya, eles vão dizer que é melhor adorar Ramachandra, que ele vem primeiro, depois Krishna. Essa resposta é equivocada. Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, eles não sabem. Tudo isso é eterno. Uma pergunta me fizeram ontem. Nrsimha, Varaha, Kurma, todos esses avataras, nós ouvimos que eles estão eternamente presentes. Sim, eles estão aqui eternamente. Nós sabemos que Lakshmi Nrsimha, Lakshmi Varaha, Lakshmi Kurma. Então essa devota perguntou para mim, eu ouvi que em Vaikuntha Jagat o Senhor está lá com 4 braços. Quando ele vem aqui, como Kurma, como Varaha, como... Eu já dei essa resposta, se você quiser ouvir. Varaha, Nrsimha, Kurma, eles são eternamente presentes, não tem dúvida. Mas você tem que pensar pela razão pela qual ele tomou esta forma de tartaruga, por exemplo. A razão pela qual ele tomou essa forma de javali ou de um leão. Você tem que pensar na razão. No mundo eterno, quando alguém faz o bhajana de Varahadeva, Varaha Bhagavan, então, a pessoa pode ir para o mundo eterno, mas quando você se encontra com o Senhor, você vai encontrar com o Senhor de 4 braços, não com Narayana, não com Varaha. Eu esclareci esse ponto, mas agora temos pouco tempo. Então, quando ele quer ver a sua Istadeva, Narayana dá darshana na forma de Varaha, ou na forma de Kurma. Kurmadeva de tartaruga. Ele vai se manifestar para essa alma com os 4 braços, mas quando aquela alma que chegou até lá adorando Varaha, adorando Kurma, quando ele deseja, ele se manifesta na forma do avatar que a pessoa adorou, que aquela alma adorou. Mas o tempo todo ele está com os 4 braços. Isso são questões secretas. E você, a sua pergunta, você vai ter que encontrar. Não seja tolo, qual é o problema? Que Siddhanta está errado. Eu já escrevi, você leia o artigo que eu escrevi. O verso com o qual nós começamos é muito importante. Tasmad priya priyo viyoga sanjoga janamo shokadinina sakala janisudajamana dukshau shadam tadapi duksham atadhiya aham
Nubhamami Badami Tabadasya Yogam Vanchakalpatarusi Se você se sentir fraco, você vai para casa, descanse, e às 2 da tarde vocês podem se encontrar e ver. Em Tarampur, nós vamos encontrar às 2h30. Agora vocês podem descansar um pouco. Vão, não tem problema. Aqueles que quiserem vir, vamos nos encontrar lá às 2h30. Ou às 11h30, não ouvi direito, perdão. Lá está cheio de gente hoje. Nrsimha Chaturdasi hoje para nós, mas os materialistas adoram ele ontem.